Também com sustentação oral, chama a julgamento o item 80 da pauta, a relatoria do conselheiro Adilson Gurgel. É o procedimento de controle administrativo 1044 de 2011, em que é requerente Edmilson Barbosa, promotor de justiça, e requerido o Ministério Público do Estado do Pará. Vossa Excelência tem a palavra. 80 é o processo 1044 de 2011. Não, obrigado. Está em mesa, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se do processo anunciado em que passamos a relatar o procedimento de controle administrativo com pedido de liminar, formulado por Edmilson Barbosa Lerai, promotor de justiça no Estado do Pará, em face da decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Pará, que determinou o afastamento cautelar e preventivo de suas funções no cargo de primeiro promotor de justiça de Altamira, nos autos da remoção compulsória por interesse público e nos autos do procedimento disciplinar preliminar, número 20/2011, MP-CGMP. Então, é apenas o pedido de revisão do afastamento cautelar e preventivo. Segundo consta dos presentes autos, o Conselho Superior do Ministério Público decidiu, por unanimidade, na 12ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de julho de 2011, afastar cautelar e preventivamente o promotor de justiça pelo período de 120 dias, sem prejuízo dos subsídios e do tempo efetivo de serviço, com a finalidade de melhor instruir a representação para a remoção compulsória por interesse público, proposta pelo Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, na qual se imputa ao representado o cometimento de infrações penais gravíssimas, tais como tortura, cárcere privado, coação no curso do processo, constrangimento ilegal e abuso de autoridade praticados no município de Altamira, Pará. O conselheiro relator do processo de remoção compulsória, Dr. Manuel Santino Nascimento Júnior, seguida a unanimidade pelo colegiado, fundamentou a decisão de afastamento com supedâneo no artigo 260 da Lei Complementar Federal 75/90. Na mesma sessão, o Conselho Superior também deferiu por unanimidade pedido do Corregedor-Geral em exercício para que houvesse o afastamento cautelar com fulcro no artigo 211 da Lei Complementar Estadual número 57/2006, restando consignado que não havia bis in idem, pois o segundo pedido apenas reforçava o primeiro e, embora semelhante o fundamento fático, existia diferença no tocante ao fundamento jurídico. Alega o requerente preliminarmente que não foi intimado nem seu procurador para comparecer à sessão de julgamento do Conselho Superior, acarretando-lhe cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa. Frisa ainda que não recebeu qualquer comunicação ou intimação oficial da decisão do Conselho Superior, que o afastou cautelarmente. Aponta a violação ao princípio da publicidade, na medida em que a decisão teria sido tomada em sessão secreta de julgamento, sem publicação da pauta no Diário Oficial. Defende outro si a impossibilidade de afastamento cautelar e preventivo
de membro do Ministério Público em sede de procedimento disciplinar preliminar, sob pena de ofensa ao artigo 211 da Lei Complementar Estadual 57/2006, além de ser inaplicável ao caso o artigo 260 da Lei Complementar 75/90. No mérito, argumenta que o conselheiro relator do CSMP/Pará baseou seu posicionamento em, aspas, fatos imprecisos, vagos e vazios, que não indicam a prova da infração e indícios suficientes de autoria, aptos a justificar o afastamento preventivo. Assim, desabafa o autor que o procedimento disciplinar preliminar, instaurado contra ele, aspas, tornou-se instrumento de perseguição sistemática, fecha aspas, sem mácula ao princípio da presunção, em mácula ao princípio da presunção da inocência. Requer liminarmente, inaudita altera pares, a sustação dos efeitos do ato administrativo de afastamento cautelar do cargo de primeiro promotor de justiça de Altamira, Pará, com o imediato retorno às funções institucionais. E, no mérito, a desconstituição desse ato administrativo, emanado nos autos da remoção compulsória número 38 de 2010 e do procedimento disciplinar preliminar número 20/2011. As folhas 117 e 123 indeferiu o pedido de liminar por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da medida. Prestar as informações o Procurador-Geral de Justiça do Pará, o conselheiro relator do processo 38, que trata da remoção compulsória por interesse público, e o Corregedor-Geral do Ministério Público do Pará. É o relatório, Excelência. Excelência, pode prosseguir com o voto. O presente procedimento de controle administrativo impugna o ato administrativo de afastamento cautelar do promotor de justiça do Estado do Pará, Edmilson Barbosa Lerai, no processo de remoção compulsória número 38/2010 e no procedimento disciplinar preliminar número 20/2011. Preliminarmente, o requerente alega cerceamento do seu direito de defesa diante da ausência de intimação para comparecer à sessão de julgamento, razão por que seria nula a decisão proferida. A leitura da ata da sessão, trazida às folhas 199 e 225, mostra que o conselheiro relator do processo de remoção compulsória pediu a palavra para colocar em discussão medida de natureza urgente, atendente ao feito, que foi analisado como processo extra-pauta. Um mês antes, os autos do pedido de remoção compulsória haviam sido redistribuídos ao conselheiro Manuel Santino Nascimento Júnior, com 3 volumes e 21 anexos, totalizando mais de 7.000 páginas. O relator tomou, então, a iniciativa de solicitar à Corregedoria Geral demonstrativo sobre processos instaurados com o fim de apurar possíveis faltas disciplinares cometidas pelo promotor de justiça, Edmilson Barbosa Lerai, tendo averigado a existência de 4 processos administrativos disciplinares e um procedimento investigatório criminal, além de procedimentos disciplinares preliminares. É certo que, embora a remoção compulsória não possua caráter disciplinar, os fatos em apuração guardam estreita relação com a motivação do interesse público para uma possível remoção compulsória. Afirma o relator que, no curso do exame dos volumosos autos, sobreveio a notícia de fatos novos que, se comprovados, atribuiriam ao investigado o cometimento de infrações penais gravíssimas.
Destaca-se a informação de que uma testemunha contrária ao acusado, no sentido de que vinha sofrendo intimidações e ameaças de morte, tendo pedido sua inclusão no programa de proteção a testemunhas. Assim caracterizada a urgência para apreciação do afastamento cautelar, a fim de garantir a rigidez do processo de investigação dos fatos, justifica-se a medida tomada de providência por parte do órgão julgador. Só um minuto, por favor. Como é disso, não existem direitos absolutos de molde a situações em que se mostra impossível ou inviável garantir o contraditório prévio, sob pena de grave lesão do interesse público. À guisa de ilustração, invocando parâmetros do direito processual penal, mencione-se que a recente reforma do Código de Processo Penal, efetivada pela Lei 12.403/2011, estabeleceu no exame de pedido de medida cautelar penal a necessidade de prova oitiva da parte contrária, mas ressalvou, como não poderia deixar de ser, os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida. Nesse diapasão, convém transcrever trecho de manifestação do conselheiro Manuel Santino Nascimento Júnior. Aspas. Não vislumbro qualquer ofensa ao princípio do contraditório da ampla defesa, pois, como previsto em lei, o afastamento é cautelar e preventivo. Assim ocorreu por motivação grave e urgência para impedir ações do recorrente na coação de testemunhas e utilizando-se do cargo para impedir a livre coleta de provas no interesse do processo de remoção compulsória, o que foi comunicado ao signatário através de ofício sigiloso da Procuradoria da República no Pará e da própria Corregedoria Nacional do Ministério Público, como já mencionado ao norte. Tais situações, a que reputo sérias e graves, ensejaram, enquanto durar o trabalho reparatório, o afastamento preventivo e cautelar do recorrente. Fecho aspas. No que toca à alegada ofensa ao princípio da publicidade, não haver sido tomada a decisão por haver sido tomada a decisão em sessão secreta, nota-se que, na verdade, a questão foi analisada em caráter reservado, objetivando-se preservar a imagem do investigado, com a retirada dos assistentes presentes ao plenário na esteira do que prevê o artigo 93(9), infine, da Constituição Federal. A situação não se confunde com julgamento secreto, considerando que permaneceu em funcionamento o sistema de gravação de áudio com o acautelamento da fita na Secretaria do Conselho para consulta, bem como a transcrição da ata do inteiro teor da discussão da matéria e da decisão, permitindo-se ao interessado o exercício do contraditório diferido. Quanto à tese de impossibilidade de afastamento cautelar em sede de procedimento disciplinar preliminar, lastreia-se o requerente no artigo 211 caput da Lei Complementar Estadual 57/2006, que reza o seguinte: artigo 211. No curso de processo administrativo disciplinar, o Conselho Superior, mediante proposta fundamentada do Corregedor-Geral do Ministério Público, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, determinar o afastamento cautelar e preventivo do acusado de suas funções institucionais até o julgamento final previsto no artigo anterior, sem prejuízo de seu subsídio. Assim, para o requerente, a determinação de afastamento cautelar no bojo do procedimento disciplinar preliminar seria nula por afrontar ao aludido dispositivo legal. Compulsando os autos, verifica-se que o relator do processo de remoção compulsória, seguido à unanimidade pelo colegiado, requereu o afastamento preventivo com base no artigo 260 caput da Lei Complementar Federal 75/90, que entendeu ser aplicável subsidiariamente ao presente caso, e o artigo
mencionado reza o seguinte: havendo prova da infração e indícios suficientes de sua autoria, o Conselho Superior poderá determinar fundamentadamente o afastamento preventivo do indiciado, enquanto sua permanência for inconveniente ao serviço ou prejudicial à apuração dos fatos. Esta foi a fundamentação do relator, acompanhado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará. Após o deferimento do pedido do relator do processo de remoção compulsória, o Corregedor-Geral representou ao colegiado para que o afastamento fosse também decretado nos autos do procedimento disciplinar preliminar número 20/2011, desta feita com fundamento na própria Lei Orgânica Estadual, que atribui ao Corregedor a iniciativa para propor a medida de urgência. Não se vislumbra nulidade na representação do Corregedor, considerando que o afastamento fundou-se na gravidade das imputações feitas ao agente ministerial, em sede de vários feitos no cunho disciplinar, já existindo 4 processos administrativos disciplinares deflagrados em desfavor do investigado. A medida cautelar teve por causa uma vastidão extensa de material fático, nos termos da exposição que já havia sido realizada pelo relator do processo da remoção compulsória. O pleito formulado pelo Corregedor-Geral foi tratado pelo colegiado como um reforço, uma confirmação do pedido anterior, tendo sido levado em conta pelos julgadores o conjunto de provas e indícios já reunidos na atividade investigativa como um todo. Assim, penso que, tendo a lei previsto que o afastamento se dará, aspas, no curso do processo administrativo disciplinar, fecha aspas, não há necessidade de que a medida seja tomada nos próprios autos do PAD, podendo ser decretada no bojo do processo de remoção compulsória ou do procedimento disciplinar preliminar, que tratem do contexto fático relacionado. Com efeito, o procedimento disciplinar preliminar em que o corregedor pleiteou a medida trata de um desdobramento de fatos já apurados em sede de procedimento administrativo disciplinar, conforme se extrai das informações prestadas pela corregedoria local. Ainda que se impute irregularidade à representação do corregedor, por não ter ocorrido no bojo de um PAD, certo é que o defeito formal não seria capaz de imprimir nulidade ao ato, considerando a ausência de prejuízo, sendo cabível repisar que, pela leitura da ata da sessão, resta evidenciado que todo o conjunto de imputações e provas distribuídas em diversos feitos serviu de motivação para a decisão do Conselho Superior. Confira-se trecho da peça em que o corregedor propôs o afastamento cautelar. Aspas. A gravidade das infrações imputadas ao promotor de justiça justifica a imposição da medida pelo órgão colegiado, sobretudo por não se tratar de fato isolado, mas decorrente de uma série de fatos complexos envolvendo o nome do representado em diversos procedimentos em trâmite na Corregedoria Geral, em especial o procedimento disciplinar preliminar 20/2011, o que grifamos essa última parte. Saliente-se também que o agente do parquê investigado já havia produzido defesa escrita nos processos de remoção compulsória, a qual foi apreciada pelo conselheiro relator antes da proposta de afastamento cautelar, conforme se observa as folhas 191. O princípio geral norteador das nulidades processuais, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, é abraçado pela doutrina e jurisprudência, tendo também previsão expressa na Lei Orgânica do Ministério Público Paraense, no seu artigo 212, parágrafo 1º, onde se lê: não será declarada nulidade sem demonstração de prejuízo real para a acusação ou para a defesa. Fecho aspas. Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito. De início, cumpre ressaltar que o pedido do presente procedimento de controle administrativo consiste na desconstituição do ato de afastamento cautelar e preventivo do requerente. Não se está julgando aqui, eu faço essa observação, o seu comportamento ou as acusações que estão feitas
sendo feitas contra ele. É única e exclusivamente o procedimento, a desconstituição do ato de afastamento cautelar e preventivo do requerente, nada mais. Qualquer que seja o julgamento aqui, não vai absolvê-lo ou condená-lo. E volta ao voto. Destarte, o feito assume feição de medida de contracautela, de modo que não cabe nesta sede a resolução de mérito, como eu já disse, no que toca ao suposto cometimento de infrações disciplinares por parte do requerente ou a possível necessidade de removê-lo compulsoriamente, questões tais que sequer foram decididas no âmbito local, obviamente. Desse modo, sob pena de supressão de instância, resta apenas averiguar se o material fático probatório à disposição do Conselho Superior do Parquê paraense mostrava-se imprestável para sustentar a medida de urgência adotada ou se a decisão encontra respaldo nas informações trazidas à LUNE pelas investigações. Sustenta o requerente que a decisão do colegiado teria violado o princípio da legalidade, pois não existiriam as provas da infração e indício suficiente de autoria aptos a autorizar a medida, conforme exigido pelo artigo 260 da Lei Complementar Federal 75/90. A leitura atenta dos autos revela elementos que legitimam a providência adotada, não se justificando a interferência deste Conselho Nacional na autonomia daquele órgão colegiado paraense. Sem pretender exaurir todas as provas, indícios e acusações que pesam contra o requerente, façamos um apanhado dos pontos mais relevantes. Primeiro, menciona o Procurador-Geral de Justiça, as folhas 133, que em junho de 2010 a Corregedoria de Orais realizou audiência pública na região da cidade de Altamira, ocasião em que foram recebidas, aspas, contundentes acusações, fecha aspas, contra o requerente e verificou-se aspas, clima de desconfiança e insatisfação reinante na referida comarca em relação ao Ministério Público, vislumbrando-se estar comprometido o interesse público naquele município, fecha aspas. Segundo, alguns textos dos depoimentos foram transcritos pela Corregedoria Geral na peça de representação para remoção compulsória, trazendo diversas acusações tais como omissão diante de crimes praticados pelo prefeito, troca de favores com empresários e advogados, distribuição viciada de processos criminais, aspas, cobranças extrajudiciais, fechas aspas, de dívidas de empresários e perseguição a servidores, fechas aspas. Estou apenas transcrevendo, não estou dizendo que este é o pensamento do relator, e sim do Ministério Público do Pará. As folhas 169 e 205, observa-se notícia de que o requerente foi afastado das funções eleitorais nas últimas eleições em razão de seu envolvimento com políticos da região. Quarto, consta dos autos também que a conselheira tutelar Marisa Santos da Silva testemunhou contra o representante perante a Corregedoria local, imputando-lhe omissão diante de denúncias de pedofilia, corrupção de menores e favorecimento de prostituição. Afirma a testemunha que, em agosto de 2010, o requerente compareceu à sede do Conselho Tutelar acompanhado de sua esposa, do superintendente regional da Polícia Civil e de um ex-policial militar, conduzindo-a numa viatura até uma delegacia de polícia, com a finalidade de coagi-la a retirar as acusações. Em memorial apresentado pelo requerente, ele mostra uma fotografia mostrando que realmente esse encontro aconteceu. É claro que não há nada mais do que isso, né? O próprio requerente admite a visita, está aqui ao Conselho Tutelar, acompanhado de policiais, retratada na fotografia de folhas 32, e o subsequente deslocamento do grupo até uma delegacia para lavrar termo de declarações, alegando que simplesmente pediu para que a conselheira tutelar formalizasse as denúncias de crimes contra menores, com o escopo de permitir a apuração. Depois, em documento às folhas 151, a conselheira tutelar afirma que passou a receber ameaças de morte por parte de pessoas ligadas ao requerente, o que, obviamente, é negado pelo requerente.
As folhas 158 consta boletim de ocorrência versando sobre a ameaça de morte sofrida pela conselheira tutelar e presenciada por 2 testemunhas, noticiando-se que um funcionário da prefeitura teria dito que, se o doutor Edmilson Leray lhe desse R$50 mil, mataria, aspas, a negrinha do conselheiro tutelar, fecha aspas, vírgula, para, aspas, ela respeitar a cara de autoridade. Embora não esteja aqui no meu voto, mas recebendo o requerente, ele informa que o próprio acusado de ter feito essas supostas ameaças de morte negou tudo posteriormente. Ao analisar o caso, o Conselho Deliberativo de Programa de Proteção a Testemunhas, ao analisar o caso, o Conselho Deliberativo do Programa de Proteção a Testemunhas aprovou o ingresso da conselheira tutelar no programa, conforme as folhas 301. Convém ainda destacar a notícia de que uma outra testemunha, aspas, participou de inquirições e disse que, depois disso, com o tempo, recebeu contatos estranhos do promotor supracitado, se colocando à disposição desta, fecha aspas, folhas 201. Em suma, considerando os indícios de autoria de graves imputações, assim como a suspeita razoável de que o agente ministerial utilizou-se das prerrogativas do cargo para obstar a descoberta da verdade dos fatos, legitima-se a decretação do afastamento cautelar do investigado, a fim de garantir uma apuração livre de interferências indevidas, resguardando-se a efetividade dos vários processos e procedimentos de cunho disciplinar que tramitam na origem. Ante o exposto, não vislumbrando ilegalidade no ato do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, que promoveu o afastamento cautelar do requerente, julgo improcedente o pedido formulado no presente procedimento de controle administrativo. É como voto, Excelência. Obrigado. Concedo a palavra, pelo prazo regimental de 15 minutos, a doutor Márcio Augusto Santos, que falará pelo requerente. Boa tarde. Eu presto as minhas homenagens ao excelentíssimo Procurador-Geral da República, presidente desse Conselho Superior. Presto minhas homenagens também ao conselheiro relator e todos os demais conselheiros, cumprimentando também os meus colegas aqui atrás. Esse caso, ele guarda um certo ineditismo e uma grave violação, uma não, várias graves violações a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Eu vou pedir a vênia aqui, devida a vênia ao conselheiro relator, para discordar integralmente do seu voto e explico. Explico por quê. Esse afastamento determinado, ele foi determinado em sede de remoção compulsória e em sede de um procedimento disciplinar preliminar. Eu vou citar o artigo 200, que está previsto na Lei Complementar Estadual, número 57 de 2006, que é a Lei Orgânica do Ministério Público Estadual do Pará. O artigo 200, ele fala: no processo administrativo disciplinar, PAD, serão assegurados ao acusado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Parágrafo 1º. Consideram-se assegurados o contraditório e a ampla defesa com a citação, intimação ou notificação prévia e formal do acusado ou a intimação ou notificação prévia de seu advogado, se houver, para apresentação de defesa ou para a ciência, aí eu friso, ciência das provas e dos atos processuais ou para a prática ou acompanhamento destes. Essa é a previsão que consta da Lei Orgânica do Ministério Público. No regimento interno do Conselho Superior, disciplinando os julgamentos e possíveis sustentações orais, o artigo 30 ele traz expressamente: nas sessões serão apreciados os processos, recursos e expedientes em pautas. Parágrafo 3º.
o interessado ou seu procurador legalmente constituído em tribuna específica poderá usar da palavra por 15 minutos. E aí eu vou discordar do excelentíssimo conselheiro que não se trata de contraditório deferido, não. É um contraditório que deve ser manifestado instantaneamente. Por quê? A fundamentação para afastamento do promotor de justiça, ela se deu em relação ao ofício encaminhado pela Corregedoria do Ministério Público e pelo chefe da Procuradoria da República no Pará, tratando de novos, eu abro aspas para colocar aqui o que o voto traz, novos e graves fatos envolvendo o promotor de justiça, Edmilson Lerai. E eu digo, se se tratam de novos fatos, esse contraditório, que até hoje não existiu, até hoje o promotor não foi escutado para se manifestar, não foi intimado para se manifestar acerca desses novos fatos, que a remoção compulsória ela começou como uma peça simplória, tratando das audiências públicas que ocorreram no município de Altamira. Depois dessas audiências públicas, diversas acusações infundadas, e essas acusações infundadas são provadas por provas documentais juntadas nos procedimentos, que afastam peripetoriamente essas acusações. Eu não vou nem adentrar no mérito, mas registrando isso. Onde eu estava? Sim, se esse caso, se o afastamento se deu por novos fatos, era imprescindível o contraditório instantâneo do promotor de justiça em sede de manifestação de exposição oral no julgamento, por oportunidade de julgamento, sob pena de se malferir, isso não só princípio, garantia constitucional, garantia de um Estado democrático de direito, de contraditório, de se exercer o contraditório, a ampla defesa e, sobretudo, o devido processo legal. Se existe previsão para esse exercício, por sorte, deve ser exercido. E a garantia constitucional também, prevista na Constituição Federal, em que diz que a remoção compulsória ela será tramitada com observância da ampla defesa e do contraditório. Essas não respeitadas aqui. Eu vou pedir permissão para transcrever, isso foi juntado na peça do PCA, manifestação, jurisprudência do STJ, em que diz, abre aspas, a ementa, magistrado, indício de prática de infração administrativa, processo administrativo disciplinar, instauração, sessão administrativa do tribunal, realização, continuação do julgamento, falta de intimação, defesa, cerceamento, anulação. Item 1 da ementa. A sessão reservada para decidir sobre a instauração de processo administrativo disciplinar contra magistrado deve ser realizada mediante a sua prévia e regular intimação pessoal e a de seu defensor, com pelo menos 48 horas de antecedência. Nula, aí eu passo para o item 3 da mesma ementa. Nula é, pois, no caso, a sessão que, prosseguindo no julgamento, realizou sem a prévia intimação da defesa e da interessada. Recurso em mandado de segurança número 25569, de relatoria do excelentíssimo ministro Nilson Chaves, com data de publicação em 24 de agosto de 2009. Eu peço permissão para citar outra ementa do mesmo Superior Tribunal de Justiça, em que diz, constitucional e administrativo, magistrado, processo administrativo para perda do cargo, rito da Lei Complementar 3579, Loman, procedimento preliminar, defesa prévia e sessão reservada, artigo 27, parágrafos 1º e 2º da Lei Orgânica, nulidades, ausência de intimação do sindicado, prejuízo comprovado, cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e ampla defesa. O item 4, ele traz, consta dos autos ainda que a sessão reservada que deliberou acerca da instauração de ação disciplinar contra o magistrado, ora recorrente, determinando também a sua suspensão preventiva do cargo, realizou-se sem a prévia intimação da parte de seu advogado. Esse é o recurso em mandado de segurança número 15.940, de relatoria do excelentíssimo ministro Gilson Dipp, de publicação em 8 de março de 2004. Pois bem,
diante de todas essas previsões e da medida tão gravosa que importa em movibilidade, na verdade, do promotor de justiça, que colocou ele à disposição, suspendeu preventivamente do cargo, ele deveria ter sido intimado para que se garantisse o exercício pleno, satisfatório da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sobretudo quando o fundamento do voto se deu em razão de fatos novos, que até hoje, eu friso bem, que até hoje o promotor de justiça não teve oportunizado para se manifestar. Até hoje não houve intimação para que ele se manifestasse acerca desses novos fatos. Só esse fundamento, só essa preliminar já seria suficiente para anular a decisão. Mas eu vou voltar aqui e vou fazer considerações acerca do mérito do requerimento. O voto do excelentíssimo conselheiro relator do Ministério Público do Estado do Pará, ele traz, eu vou pedir, venha aqui novamente para ler, ipsiliteris, do que o voto traz. Ambos ofício sigiloso da Procuradoria da República no Pará, como ofício da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, informa em tese a possível prática de infrações gravíssimas praticadas pelo excelentíssimo promotor de justiça, que, uma vez comprovadas, guardarão relação acentuada com o objeto de futura análise desses autos. Ou seja, o próprio relator ele se contradiz, ele disse que há indícios, mas posteriormente diz que, caso comprovados, os indícios, eles, para que se adote a medida tão gravosa, devem estar presentes e não serem submetidos a futuro crivo, caso comprovados. Não, eles, para que fosse autorizada essa medida, deveriam estar de plano comprovados indícios mínimos. E esses indícios mínimos, eles se precipitam única e exclusivamente, eu vou fazer aqui, vou pedir uma reflexão detida de Vossas Excelências para esse fato. Eles se fundam única e exclusivamente em boletins de ocorrências prestados pela suposta testemunha que se diz ameaçada. Ela, quando prestou esses depoimentos, que se vieram posteriormente a figurar em boletim de ocorrência, ela não cita diretamente, ela cita uma terceira pessoa que teria feito uma ameaça a mando do promotor de justiça. Ela não apresenta nenhuma prova, nenhum indício que ligue, faça um nexo causal entre essa terceira pessoa e o promotor de justiça. Ela não faz, e nem os autos contêm essa informação. E mais, indícios, boletim de ocorrência não se prestam a figurarem como indícios para se determinar uma medida tão gravosa. Ou seja, a determinação do Conselho Superior do Ministério Público, ela falece de requisitos mínimos, seja pela nulidade completa, pela ausência de respeito às garantias constitucionais da ampla defesa do contraditório, que desagam inexoravelmente em prejuízo ao devido processo legal, violação ao devido processo legal, quanto não existem indícios mínimos a autorizar uma medida tão gravosa que importa num afastamento de 120 dias. Eu faço questão de frisar esse ponto. Não existem indícios, existem boletins de ocorrência prestados com o nítido propósito de agravar a situação do promotor, lhe imputando condutas que não existem nexo causal suficiente a comprovar isso. Inexistem indícios, eu bato forte nessa posição, inexistem indícios suficientes para que autorize uma medida tão gravosa de afastamento cautelar. Por isso, se pugna pela reforma, pela desconstituição do ato administrativo que importou nesse afastamento cautelar. É a apresentação. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Indago se o eminente relator tem considerações adicionais a fazer. Sim, Excelência. Eu parabenizo o ilustre colega advogado pela sua sustentação e peço vênia para dizer que, infelizmente, a primeira parte da sua colocação não posso apreciar porque a gente não está julgando aqui
se houve ou não houve mal feito da parte do requerente. Estamos aqui apenas julgando o pedido conforme feito de um procedimento de controle administrativo para desconstituir o ato administrativo de afastamento cautelar do requerente. Olhando o regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, que está aqui em minhas mãos, eu vejo que tudo isso que foi relatado aqui, em termos de defesa do mérito, deverá ser o requerente será intimado para apresentar a sua defesa escrita. Já deveria ter sido, inclusive, no caso de remoção compulsória, para apresentar a sua defesa. Entretanto, não foi, e qualquer mácula nessa parte dos dois processos que estão no Conselho Superior do Ministério Público do Pará, que venha a acontecer, poderá ser objeto de um outro procedimento de parte do requerente para que seja corrigida as ofensas que realmente tenham acontecido ao devido processo legal, conforme argumentado. Agora, no que pertine ao pedido específico de desconstituição do ato administrativo de afastamento cautelar do requerente, eu não tenho como mudar o voto dado, inclusive informando ao Conselho que os 120 dias, inclusive, já se passaram, né? O requerente já deve ter voltado às suas funções normais, porque o afastamento foi determinado em 15 de junho, portanto, em 15 de outubro deste ano, ou 14 de outubro, conforme complete o período de afastamento, 120 dias, ele já deve ter reassumido suas funções e poderá fazer a defesa plena das acusações que estão sendo feitas contra ele. É o que eu tinha a argumentar, Excelência. Obrigado a Vossa Excelência. Conselheiro Mário Bonsalha, como vota Vossa Excelência? Acompanho o eminente relator. Conselheiro Jarbas. Me acompanha o relator. Presidente, só para fazer um esclarecimento, eu peço a palavra, por favor. Para que matéria de fato, doutor? Referente só a esse último adendo do excelentíssimo conselheiro, relator, ainda não venceu o prazo. O prazo ele vence dia 22, agora que recai num sábado, sendo prorrogado para o dia 24, segunda-feira. É só para esclarecer que ainda não houve. Ainda Obrigado, está em Vossa vigor. Excelência. Conselheiro Jarbas. A medida cautelar ela é legal, muitas vezes necessária para o processo administrativo em curso e bem fundamentado, segundo o relator. Dessa forma, eu acompanho o relator também. Conselheiro Alessandro. Eu acompanho o relator, Excelência. Conselheiro Tito. Acompanho o relator. Conselheiro Lázaro. Gostaria de fazer uma indagação. Adotada num procedimento preliminar, quer dizer, antes da instauração do Foi processo. posterior. Dois Foi processos. posterior à Foi. instauração do processo disciplinar. Foi. Eu acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Jefferson. Relator. Conselheira Magistério. Acompanho o relator. Conselheira Thaís. Também vou acompanhar o relator, só registrando que eu tenho comigo na minha relatoria, em relação ao requerente, 2 pedidos de avocação. E devo trazer em data próxima, e essas questões relacionadas à própria tramitação do procedimento na origem vão poder também ser melhor examinadas aí diante das informações que vão ser prestadas especificamente sobre esses procedimentos nesse outro processo. Mas acompanho, sim. Proclamo o resultado. O Conselho, à unanimidade, deliberou pela improcedência do pedido nos termos do voto do eminente relator.